Não é incomum nos nossos dias nós encontrarmos tantas pessoas falando que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é amor, e graças a Deus que Ele é tudo isso mesmo. Mas a mesma Bíblia que chamou Deus de justo, Deus de amoroso, Deus de bondoso, misericordioso, essa mesma Escritura também deve dizer a nós o que cada uma dessas palavras significam. O que significa ser bom segundo a Escritura, o que significa ser amor, o que significa ser justo. Porque na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, na nossa cultura, todas essas palavras podem ter um significado completamente diferente do que a Bíblia vai dizer. Então o mundo pode interpretar que amor é uma coisa, mas a palavra de Deus pode dizer que amor é outra. E se nós tentarmos entender Deus somente por essas qualidades, somente por esses adjetivos, não deixando a Escritura ressignificar o que isso é de fato para nós, pode ser que nós idealizemos um Deus que Ele não é. E aí a gente vai ter um problema muito sério. As Escrituras, elas sempre devem ser o nosso crivo e o nosso critério de interpretar o mundo. E não interpretar o mundo, utilizar o mundo para interpretar as Escrituras. Deus de fato é amor, Deus de fato é justo, Deus de fato é bom, Deus de fato é misericordioso. Mas todas essas coisas, todos esses critérios e atributos devem ser interpretados pela palavra de Deus. Porque o Deus idealizado na minha mente, segundo o meu conceito humano, segundo o meu conceito da sociedade, ele vai se chocar com o das Escrituras. E ao momento que a gente começar a ler as Escrituras de maneira mais profunda, pode-se pensar que a gente está entrando em choque. Que a palavra que Deus é amor, o Deus de amor talvez não se encaixe com o Deus de Apocalipse. O Deus que é justo talvez não se encaixe com o Deus de Apocalipse. Então, quando a gente vê essa dificuldade de interpretar algumas coisas das Escrituras, o problema na maior parte das vezes não está no que as Escrituras estão dizendo, mas no que eu acho que Deus deveria fazer ou ser. E quando eu acho que Deus deveria fazer ou ser alguma coisa, essa incompatibilidade entre a minha expectativa e o que Deus fez e faz, significa que eu não entendi quem Deus é. E para compreender quem Deus é, eu não compreendo Deus segundo o dicionário Aurélio, que diz que bondade é isso, isso e aquilo. Amor é isso, isso e aquilo. O que a sociedade interpreta disso. Não. Eu preciso entender se Deus é justo, o que significa justiça, segundo a Bíblia. O que significa amor, segundo a Bíblia. E quando eu entender que Deus é cada uma dessas coisas, Deus é justo, Deus é bom, Deus é amor, mas segundo o que as Escrituras dizem, esse Deus que está em Apocalipse, está em Gênesis, está nos Evangelhos, está no livro dos profetas, está nas cartas do apóstolo Paulo, esse Deus que está em toda a Escritura, ele vai começar a fazer sentido. Porque o Deus que eu idealizei, ele não pode ser resumido em uma frase. Deus é Deus, ele é o grande eu sou. Ele não pode ser interpretado somente com poucos caracteres, ele deve ser compreendido. Conhecer a Deus deve ser uma experiência diária, um cotidiano. E quando você entender quem Deus é, eu te garanto que você vai estar apaixonado por Ele como você nunca esteve antes. É profundo demais a gente conseguir interpretar o mundo pelas Escrituras. As Escrituras sendo nossa ótica, as Escrituras sendo o nosso óculos, que faz com que a gente consiga enxergar bem todas as coisas. Quando você utilizar as Escrituras para ressignificar todos os significados do que é ser amor, do que é ser santo, do que é ser bom, do que é ser justo, quando você fizer isso, Deus vai começar a ficar mais claro para você. O próprio Espírito Santo vai te ajudar na compreensão de tudo isso, com certeza. Mas é um relacionamento com a palavra, é um relacionamento com as Escrituras, que vão trazer um significado real de quem Deus é, segundo a palavra de Deus. Não segundo o que eu quero, não segundo o que você quer, não segundo o que o mundo deseja, mas Deus de fato. Deus conosco, Emmanuel, que habita em nós. Esse Deus vai ser revelado a você quando você deixar essa palavra se revelar para você por completo. Amém?